Primeira reunião é mais importante, gente. É 3, 4, 5 vezes mais importante que a segunda reunião. Se o seu cliente chegou até a segunda reunião, se ele está fazendo a segunda reunião com você, é 100% de certeza que você vai captar? Nunca é, mas tá na boca do gol. Tá bem próximo e tem grande chance dele aplicar com você. Porque se a pessoa não tem interesse, ela já sai na primeira, ela já não marca a segunda, ela já fuda a segunda, ela não aceita fazer a segunda reunião de forma alguma. Agora, se ela está na segunda reunião, poxa, ela gostou em algum percentual, ela gostou da primeira, ela acha interessante, ela só quer saber um pouco mais e pesquisar um pouco mais sobre o que você tem a apresentar e sobre você. Lembre-se que muito da prospecção é sobre você e não só sobre o produto que você vende. O profissional que é assessor, que assessor a gente não pode usar esse termo, mas assim, você é basicamente o consultor, tá? Então é uma pessoa a qual vai ajudar o cliente. Então eles pesquisam, eles querem saber muito sobre você do que necessariamente os produtos. Então lembre-se disso que vai ser importante também na segunda reunião. Foi na primeira e continuará sendo na segunda. Vamos lá então? O que a gente precisa saber sobre segunda reunião, pessoal? Importante, reforçar o objetivo da segunda reunião, tá? Para que serve a segunda reunião? Para reforçar a empatia, para a pessoa gostar ainda mais de você. Você já fez isso na primeira reunião, você vai fazer mais sobre isso na segunda reunião. É outra oportunidade para o cliente confiar mais em você e acreditar mais em você. Lembre-se que prospecção é sobre confiança antes de tudo. Você vai sim apresentar a proposta de investimento, né? Normalmente, quando é feita a segunda reunião, ela é feita para apresentar uma proposta de investimento. Então, você dividiu o processo comercial em duas partes. Primeiro, você apresentou seu projeto, né? A corretora, você tirou as informações do cliente, levantou quanto ele tem, e aí você vai fazer, né, uma análise sobre os de investimentos, uma proposta de investimentos para ele, a qual será apresentada agora. Se você não abriu conta na primeira reunião, vamos reforçar, né, que é muito importante tentar abrir na primeira reunião. A gente usa aquele discurso de preciso que você abra a reunião para que eu possa gerar a proposta, né? A gente usa esse miguezinho com o cliente. Ah, não deu certo, não encaixou, você esqueceu, não tem problema, mas vamos tentar abrir na segunda reunião, tá, pessoal? Vamos tentar já. Aliás, tem que ser aberta na segunda reunião, não foi na primeira? Tem que ser agora na segunda. E muito importante, como sempre, orientar os próximos passos. Eu diria assim, ranking de mais importante na segunda reunião é a orientação dos próximos passos, eu vou falar sobre isso já já. Aí volta para o primeiro passo, que é reforçar a empatia, fazer uma boa abertura. Segunda coisa mais importante da segunda reunião. Se não abriu a conta, a terceira é abrir a conta, né? Que é meio que os próximos passos também. E por fim, fica a apresentação. Normalmente os assessores, né, quem está começando, inverte os valores, inverte as ordens, né? Acha que o mais importante é fazer uma grande apresentação, uma bela apresentação da carteira. Não, gente. Fazer uma grande apresentação da carteira não é tão importante quanto ter uma abertura muito boa e um fechamento muito bom. É importante também, tudo que é importante eu vou falar aqui, né? Isso é importante, mas vocês põem peso demais na explicação da carteira e peso de menos na abertura e no fechamento, tá? Então vamos ficar ligado porque essa não é a ordem do mais importante. Vamos lá. Abertura, pessoal. Deixa eu aumentar aqui. Como treinado na primeira reunião, é aquela coisa do chegar, cumprimentar o cliente, ver se está tudo bem, puxar um papo com ele. Se principalmente o papo mais legal da segunda reunião é se houve alguma coisa que vocês conversaram na primeira, que você volta a comentar sobre esse assunto. Então, às vezes, vou dar um exemplo. Vocês falaram algo sobre política, algum desenvolvimento macroeconômico que se desenrolou e teve um fechamento desse desenvolvimento na outra semana. Então você comenta, olha, e aquilo que eu comentei na primeira reunião aconteceu tal coisa. Ou às vezes o cliente ele te passa algum conteúdo, ele fala para você seguir alguém, ele fala alguma coisa para você de interessante. É seu dever de casa pesquisar sobre esse assunto e saber mais sobre isso para falar com ele na segunda reunião. Por exemplo, uma vez uma prospect, eu estava falando com ela, ela era médica, né?
e eu tava falando com ela sobre algumas coisas de nutrição, assim, algumas coisas de nutrição, porque é um assunto que eu gosto, que eu domino leigamente, mas domino um pouco, e ela me passou uma recomendação de um carinha lá para seguir. Falou que ela tinha um Instagram bacana, um site bacana. Poxa, dever de casa, estudar sobre ele, ler, acompanhar. Ah, Bruno, mas nem me interessa tanto. Gente, tudo bem, mas você é comercial, você precisa se interessar sobre isso. E aí pesquisei, e aí quando ela chega para a segunda reunião, eu falo, poxa, pesquisei, eu não lembro exatamente quem é, tá? Mas eu virei e falei, não, pesquisei lá o fulano de tal, legal, hein? Tô seguindo ele falou tal coisa. E no quebra-gelo, no começo da reunião, eu puxei já esse assunto de novo de nutrição. Não é para se perder e ficar meia hora falando sobre isso, mas 5, 10 minutos de um bate-papo agradável ali sempre vai ajudar você a ter mais resultado. Assuntos leves, interessantes, cuidado de começar a falar de política e aí o cliente já se deprime, né? Ou alguma coisa trágica que aconteceu na sua cidade, região. Não. Assuntos leves, bacanas, gostosos. Bruno, de novo, como que eu fico bom nisso? Treinando com todo mundo que você conhecer. É para treinar com seus amigos, com seus familiares, com o porteiro do seu prédio, com o faxineiro, com todo mundo você precisa aprender a ter um bom fechamento. Chegou a faxineira aí na sua casa? Treina a abertura com ela. Ah, tudo bem, dona Maria? E aí, como é que estão os filhos? E aí, dona Maria, como é que tá a vida? E aí, dona Maria, e aquele exame lá deu certo? Você fez? Enfim, treine, gente. Treine com as pessoas que você conhece. Assessor bom precisa ter uma abertura boa. Assessor excelente precisa ter uma abertura excelente, tá bom? Se não tiver abertura, aquele profissional, assessor que, vamos supor, você faz tudo o resto bom, mas você é aquela pessoa que começa a reunião e não fala nada, já começa a falar, apresentar a carteira, apresentar, olha, você vai reduzir aí em uns... Se sua chance era de 80% em abrir a conta, sua chance agora caiu para uns 30%. Você derrubou bem pesado a sua chance de abrir a conta, porque você não sabe fazer uma abertura bacana com o cliente. Isso conta muito, tá, gente? Tem uma variação aqui que é o seguinte, às vezes, seu cliente, na primeira reunião, você identificou que tem alguém mais que decide sobre as aplicações. Às vezes você conversou com o marido e a esposa também opina sobre os investimentos. Às vezes você conversou com a esposa e o marido. Às vezes é uma empresa e você conversou com o gerente financeiro, só que no final quem decide mesmo é o diretor, é o CEO. Então é sempre importante você tentar fazer a reunião com todos os que decidem. Por quê? Porque se você não faz isso, você faz uma apresentação da carteira, aí o gerente financeiro leva para o diretor, ele não sabe explicar a carteira, ele não sabe nada, ele simplesmente vai mostrar a carteira que você apresentou, o diretor vai olhar, vai ver um monte de defeito, vai destruir vai criticar um monte, e o gerente não vai te defender, porque ele não sabe defender da forma correta, ele não sabe quebrar as objeções que a gente sabe. Se você não sabe as objeções, vai na seção de objeções, estude lá, que são muito importantes. Se identificar mais alguma, traz aqui para mim. Então, se tem alguém novo nessa reunião, e se tem alguém que decide na primeira e você não conversou com ela, deveria estar aqui na segunda, você vai trazer ela e você vai fazer uma breve reexplicação do seu trabalho, como foi feito na primeira reunião. Apresentar brevemente você e o seu trabalho. Não é para ficar meia hora falando de novo, senão a pessoa-chave da reunião, que é a mais importante, que é a primeira que você falou, ela vai ficar entediada, vai achar a reunião ruim. Mas faz ali uma reapresentação em 5 minutos. Fala rapidamente os pontos principais, quem é você, quem é a sua corretora, sua proposta de valor e pronto, parte para o tema efetivamente da segunda reunião. E aí, gente, não tem muito segredo, tá? A gente viu o módulo já de montagem da carteira. Na segunda reunião, a gente vai fazer a explicação do portfólio gerado. Então, você montou a carteira, fez lá o PDF no simulador da sua corretora, né? Todas as corretoras têm lá o simulador para você montar a carteira. Aqui você vai trazer a carteira conforme o que foi combinado, conversado na primeira reunião. Por isso, gente, que é importante, a primeira reunião é mais importante, vou repetir. Por isso que é importante na primeira reunião entender bem o cliente, fazer as perguntas certas, porque aí você identificou o que o cliente precisa. Então, a segunda reunião, ela é facinha, ela é uma delícia. Por quê? Você já sabe como o cliente funciona, você só vai fazer a explicação com base no que ele precisa.
Então, por exemplo, é um cliente muito conservador, ou é um cliente muito arrojado, você vai montar uma carteira para ele, perante o que ele necessitou, e aqui você só vai reforçar que essa carteira é para ele. Por exemplo, você mostra ali o portfólio, né? Tem a carteira, você vai repassando sobre todos os produtos de investimentos, todos os ativos. E aí, gente, não tenha preguiça nessa parte. Reexplique todos os investimentos. Porque o assessor de investimentos, por vezes, ele tem o que a gente chama de maldição do conhecimento. A maldição do conhecimento é o seguinte: a maldição do conhecimento é quando a gente já sabe muito sobre um assunto e acha que todo mundo sabe também. Então você sabe de cor o que é um CDB, um LCI, um LCA, um fundo imobiliário. E aí chega na hora de falar com o cliente, com o prospect, por enquanto, né? Você vai apresentar a carteira e você não reexplica tudo o que é, porque você acha que já é óbvio. LCA todo mundo já sabe. Pessoal, às vezes o cliente já tem um LCA, um CDB no banco, mas ele não entende como funciona. Então, todos os ativos você vai fazer uma explicação completa sobre eles, para deixar o cliente mais tranquilo, para mostrar que você tem conhecimento e autoridade sobre o assunto. Lembre-se, além de criar empatia e confiança, você também precisa criar autoridade. Então você pega a carteira e explica tudo. Olha, vamos mostrar aqui a carteira. Primeiro a gente começa com um LCA, um LCI de 6 meses, que é aquele investimento mais curtinho, de mais curto prazo, só que ele é isento de imposto de renda. Então, em vez de a gente pagar 15% depois de 2 anos, a gente não paga nada de imposto nesse investimento. A expectativa de retorno dele é XYZ. Lembrando que ele é um investimento também com garantia da FGC, que até 250 mil você está protegido. Então, é um investimento extremamente seguro. E faça a venda ali novamente do LCA, LCI, do CDB. Chegou na parte das debêntures, vai ter debênture na carteira, explique o que é uma debênture, explique que a segurança dela depende da empresa, mas você colocou só empresas muito grandes, com rating AAA, 2As, A+, então assim, são empresas muito seguras. Aí você pode citar, se você acha que o cliente conhece a empresa, cita a empresa, né? Fala, poxa, é uma debênture da Vale do Rio Doce, é uma debênture da Petrobras, é uma debênture da um CRI A da Klabin. Então você pode usar o nome da empresa para reforçar o ativo que você está investindo. Quanto mais explicado, melhor. Sim, também essa frase não é muito boa. Não é quanto mais, melhor, mas tem que ter ali uma explicação básica de cada ativo, de cada produto financeiro, tá bom? Chegou na hora dos fundos, você explica também, poxa, o que é um fundo multimercado? Lembra que o fundo multimercado é aquele meio termo, não é tão inseguro quanto as ações, mas é bem mais volátil do que a renda fixa, mas ele também vai trazer um rendimento maior para a gente. Então, olha aqui, a gente tem fundos multimercados que renderam 200% do CDI. Então, o CDI hoje está, 13,6%, ele rendeu 20% no último ano. Então, são investimentos que vão tentar trazer uma rentabilidade maior para nós mesmos. Explica ali, pode explicar quem é o gestor. Se às vezes for um cliente muito private, muito conhecido do mercado, você pode falar o nome do gestor, o pessoal gosta disso. Então, esse é o fundo da Verde Asset, gerido pelo maior gestor multimercado do Brasil, que é o Luiz Stuberger. Luiz Stuberger começou o fundo dele em 1999 e até hoje foi quem mais teve resultado gerindo um fundo de investimentos no Brasil. Esse é o fundo que a gente está aplicando na sua carteira, no seu portfólio. É isso que a gente tem de disponível aqui na corretora tal. Esse tipo de gabarito, tá? O melhor fundo do Brasil você tem na sua carteira hoje. Vai explicar das ações. Você pode, se for uma carteira de ações, reforça ali a equipe de análise. Olha, essa aqui é uma carteira de ações feita pela nossa equipe de análise. Mas, claro, a gente não vai... não é a carteira que vai ficar assim para sempre. Eu vou acompanhando, a gente vai fazendo o acompanhamento. Se for aquela carteira automática, melhor ainda, você fala, olha, a gente vai fazer o acompanhamento mensal dessa carteira, ou quando houver alguma questão, a gente vai fazer as mudanças, vai fazer as trocas dessa carteira. E aí, gente, se você quiser, você explica ação por ação. Eu digo assim, se é um cliente mais entendido do mercado, se faz necessário explicar ativo por ativo. Bruno, mas eu não sei. Você tem um tempo entre a primeira e a segunda reunião para fazer uma pesquisa sobre os ativos desse mercado. Então, leia algum speech, não precisa ser tudo sobre a empresa. Tem assessor que também exagera, né? Quer abrir uma tabela de múltiplos, explicar no detalhe os múltiplos da empresa.
Isso só é necessário em um cliente exceção que seja muito entendido no mercado e que você acha que ele vai gostar muito dessa explicação. Aí você pode fazer. Agora, para a maioria, vai para 90% dos clientes, não é necessário. Você explica um speechzinho ali de cada empresa. Ah, por exemplo, tem aqui a Petrobras. Pode ser Petrobras, por exemplo. Ah, tem aqui Petrobras. Olha, pelo preço do petróleo hoje, nesse patamar, Petrobras é uma máquina de dinheiro. Mesmo que um governo assim assuma, que um governo assim esteja no poder, é muita margem para ganhar dinheiro, tem que fazer muita besteira para não ser uma empresa altamente lucrativa pelo preço internacional do petróleo. Então é por isso que nós investimos nessa empresa hoje. Falei aqui resumidamente, tá, pessoal? A gente vai treinar mais isso, mas vocês façam um discurso mais bonitinho aí sobre cada ativo, cada empresa, tá? Isso daí é sentar a bunda na cadeira e estudar ali sobre o mercado, né? Pegar os calls da corretora, toda corretora tem um monte de call, um monte de informação, estudar o Stock Pickers, né? Todos os Market Makers, esses canais que eu passo, recomendo para vocês estudarem, tá? E aí vocês façam um speech. Sempre reforçar se a parte de risco, né? Que eu gosto de trocar a palavra risco por segurança da carteira está ok. Então, poxa, colocou ali 20% da carteira em renda variável, tem que explicar que a carteira vai oscilar, tem que falar assim, olha, fulano, a gente está montando aqui uma carteira com uma exposição bacana em renda variável, em ações para buscar um rendimento maior. Só que você tem que entender que vai ser uma carteira que vai oscilar. Então vão ter meses que essa carteira vai ficar negativa. Vai ficar negativa, a gente vai perder dinheiro naquele mês. Só que no outro mês, né, a gente espera que a gente tenha um retorno maior. É assim que funciona. Sempre foi e sempre será. Tudo bem por você? Vamos manter assim mesmo? Por que eu falo isso, pessoal? Porque se você não explicar agora o risco da carteira, a oscilação... E pessoal, entenda uma coisa. Se a carteira do cliente de vocês tiver 10% em ações, vai ter mês negativo. Vai ter mês negativo. Tudo bem, você pode às vezes dar sorte, está começando agora, pegar uma alta do mercado subsequente, ficar vários meses positivos. Mas é normal, a partir de 10% em ações, ainda mais com um pouquinho em multimercados, vão ter meses negativos. E se você não alinhar hoje com o seu cliente isso, ele vai te dar trabalho amanhã, ele vai ficar puto, ele vai tirar o dinheiro, ele vai falar mal de você. Então eu prefiro começar com uma carteira mais conservadora e ir aumentando o risco ao longo do tempo, do que começar com um risco e depois ter que diminuir. Então fale isso para o cliente, não tenha medo, fala, olha, vai ficar negativa. Aí se o cliente virar e falar, ah não, mas aí eu não quero, então não vamos pôr 20% em ações, vamos pôr 10%. Aí vai ficar poucas vezes negativos. Ah não, eu não quero nunca que fique negativo. Então vamos colocar 5% em renda variável. Acabou. E aí, ao longo do tempo, conforme o cliente for, né, entendendo, ficando mais confiante sobre o assunto, você vai adicionando renda variável na carteira, se for o caso, se fizer sentido. Se não, um abraço, não precisa colocar. Isso é muito importante, pessoal. Não adianta, colocou muito risco ali, mais do que o cliente suporta, vai perder o cliente em algum momento. Não que ele vai trocar de assessor nem nada, mas às vezes ele tira o dinheiro, às vezes ele vai te dar tanto trabalho que, de verdade, não compensa. Muitos clientes não compensam o trabalho que eles dão, principalmente quando eles estão muito aflitos com a carteira de renda variável, tá? Então, faça isso, veja se tem alguma dúvida sobre a carteira, deixe o cliente falar, não monopolize a fala, não monopolize a segunda reunião. Quanto mais o cliente falar, melhor para você. Saiba que por melhor que você seja, por mais lindo que você seja, mais legal, você assessora aí super bacana, super 10, o seu cliente ele tem um monte de dúvida, um monte de objeção, um monte de coisa que está passando na cabeça dele nesse momento. Aprenda a dar vazão a essas dúvidas, aprenda a fazer uma pausa e pedir para o seu cliente falar, explicar, mostrar o que ele está com dúvida. Por quê? Porque se ele levar a dúvida para casa, existe grande chance de você perder esse investimento, porque ele levou a dúvida para casa, não te falou, você nem sabe o que aconteceu, mas ele não fez porque ele está com aquela objeção que ele achou muito esquisito. Às vezes você pôs um COI na carteira dele e ele ouviu falar que COI é ruim, e aí ele acha que você já está enganando ele. Então tem várias coisas aí que podem estar pegando. Se você não souber explorar isso para o cliente, e como que faz isso, gente? Dando pausas, fazendo perguntas, deixando ele falar, explicando cada produto, perguntando, você tem alguma dúvida sobre esse ativo?
Falei agora do CDB. Quer perguntar alguma coisa sobre o CDB? Quer perguntar alguma coisa sobre o COI? Quer perguntar alguma coisa sobre a carteira de ações? Tá confortável desse jeito? Então vamos seguir. E olha, cliente, fique tranquilo, porque essa é uma carteira, ela não é a carteira definitiva, ela não é para sempre. A gente vai mudando ela, a gente vai alterando conforme for necessário. Passe confiança para o cliente. Você tem que estar confiante para passar confiança também para o seu cliente. E aí, pessoal, vamos para a parte mais importante da segunda reunião, que é a mais importante da primeira, é a mais importante da segunda, que é o fechamento. Galera, fechamento é o mais importante. Parem de fazer o que alguns assessores ainda fazem, que é terminar a reunião falando: beleza, fulano, então a gente se fala, um abraço. Beleza, até mais. Não, gente, por favor, se vocês não fizerem um bom fechamento, tanto da primeira como da segunda reunião, assim, é muito mais provável que não dê certo do que dê certo. Só vai dar certo se o cliente, quiser muito fazer. Agora, se não, que é a maioria dos casos, o cliente só, tá estudando, tá pensando, você vai perder a segunda reunião aqui. Não existe fechar a primeira e a segunda reunião sem ter algo combinado com o cliente. Pode ser que o combinado, vamos supor que o cliente não quis fazer nada, pode ser que o combinado, então, seja que você na próxima semana ou daqui 3 dias vai ligar para ele para ver o que ele decidiu. Mas isso também tem que ser combinado. Algo tem que ficar combinado, pessoal. É obrigatório, tá? Senão, não é que é obrigatório. Você quer fechar o negócio? Tem que ter um fechamento bom. Não quer? Quer fechar o negócio? Tem que ter um fechamento bom. Fica até meio óbvio quando eu falo, né? Mas na prática, vocês não fazem. Muita gente não faz. E aí, assim, claro, se é um cliente de indicação, um cliente forte do seu relacionamento, às vezes é mais fácil retomar. Agora, principalmente se o cliente é frio e não fizer um fechamento bom, quase 100% de chance que não vai dar certo. Cadastro. Não foi feito o cadastro na primeira reunião? É agora que você vai fazer o cadastro do cliente. Vida pro cliente fala, não é fingir, não é falar que é para você. Você fala assim: fulano, vamos já deixar o cadastro pronto então, que aí eu te ajudo a fazer esse cadastro? E aí, na hora, sentado na frente do cliente ou no Zoom com o cliente, você vai fazer o cadastro com ele. Você vai abrir ali o computador, o tablet, ou vai pegar a ficha cadastral. Eu uso muito ficha cadastral de papel mesmo. Por quê? Porque eu acho mais fácil para o cliente. O cliente, principalmente mais de idade, ele gosta do papel. Preenche a ficha ali com ele. Para de enviar link para o cliente. Para de enviar link para o cliente. Cliente não faz pelo link, ou ele demora, ou ele não faz, ou ele demora, ou ele enrola, ou ele erra o cadastro. Eu aprendi a parar de enviar o link um dia que eu fui fazer uma conta da minha mãe, né? Teve uma promoção lá da XP para ganhar um coletinho da XP lá, que você enviava R$100, você já ganhava. Acabei não fazendo, né? Porque não deu tempo. Aí minha mãe, ela foi fazer o cadastro do meu lado, eu vi a dificuldade que ela teve em fazer o cadastro. Pessoas não conseguem fazer o cadastro, gente. Quanto mais velho ainda, pior. E eu falo isso quanto mais velho, mas teve um prospect uma vez, um prospect meu que eu acabei passando para um assessor da minha equipe, ele tinha 27 anos. Rapaz, assim, ó, ele era fisioterapeuta, eu lembro até hoje, fisioterapeuta, rapaz novão, smartwatch, iPhone e tal, chegou lá, falando, ele até parece comigo, né, de óculos e tal, parecia todo tecnológico. Meu amigo, chegou para fazer o cadastro, chegou para mexer no celular, o cara era péssimo, não se dava bem com tecnologia. Aí vai o assessor, manda o link parametrizado para o cliente, manda o link, abre a conta aí. Não é assim que faz. Agora que vocês são espartanos, vocês estão proibidos de mandar link. Se ficar mandando link e não abrir conta, não vem chorar depois que não está tendo sucesso na carreira, tá? Culpa é sua. Não é para mandar link, gente. É para abrir na frente do cliente, naquele momento, naquela hora. Você abriu a conta com o cliente, em 10 minutos, pelo menos na XP, em 10 minutos a conta já fica pronta. Se o cliente tiver acesso ao aplicativo e dinheiro na conta, já dá até para fazer TED, gente. Isso vai dar muita força, vai ganhar muita velocidade para vocês, tá bom? Então, realmente, levem isso a sério aí, façam a abertura de conta na hora. Outra coisa muito importante, explicar para o cliente como fazer a TED, porque a gente sabe como fazer TED. Tem pessoas que não sabem fazer TED, tem pessoas que nunca fazem TED, às vezes porque a pessoa é aposentada, ela nunca tem que fazer uma TED. TED principalmente TED de 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão de reais. A
Pessoal, é raro boa parte dos nossos prospects fazerem TED de R$1 milhão. Eles estão, às vezes, no banco há 20 anos, há 30 anos. Ele nunca fez uma TED de R$500 mil. Tem que ensinar ele a fazer, tem que explicar primeiro que TED de R$1 milhão, em geral, não se faz do aplicativo. O cliente precisa, na maioria das vezes, ir até o banco. E aí o assessor não explica isso para o cliente. E aí o cliente vai tentar fazer, dá errado. Aí ele começa a ficar nervoso porque tentou, não conseguiu. Aí ele, putz, vou ter que ir no banco. Não deixe o cliente descobrir isso sozinho. Você precisa sentar com ele, com calma e falar assim, olha, fulano, então agora que você for fazer a TED, deixa eu te explicar. Como você vai fazer uma TED de R$500 mil, dificilmente você terá limite no aplicativo para fazer uma TED de R$500 mil. Você sabe se você tem? Se o cliente falar não sei, ele não tem, tá? Os únicos clientes que têm limite de R$500 mil, R$1 milhão, são aqueles que sabem que tem, porque às vezes ele já fez antes, então ele sabe. Ele não sabe, ele não tem limite de R$500 mil, gente. Quase ninguém tem. Então tem que explicar para ele, olha, você não vai ter limite para fazer a TED, vai ter que ir até a agência. E aí entra uma das coisas mais importantes. Lá na agência, fulano, o gerente ele vai tentar reter os seus investimentos, porque é o papel dele. Então você vai lá na agência, vai passar pela retenção, saiba que isso vai acontecer. Então o gerente ele vai falar... ele pode falar de tudo, né? Ele vai falar que a corretora vai quebrar, ele vai falar que é uma loucura que você está fazendo. Muitas vezes ele vai agora que você está saindo, ele vai te oferecer novos produtos. Ele vai falar, tem produtos aqui, tal. Só que lembre-se, né? Durante tantos anos ele nunca te ofereceu nada. E agora que você está saindo, ele ofereceu. Por que ele está fazendo isso? Lembre-se que aqui você pode me cobrar que eu vou sempre, com uma frequência bastante alta, fazer contato com você e te apresentar sempre as melhores aplicações. É esse o trabalho de assessoria que eu faço. Lá no banco, se você cair no papo dele e manter os investimentos lá, vai ficar esquecido sua conta de novo, e aí os investimentos não vão performar bem, ele nunca mais vai te ligar, nunca mais vai te dar essa atenção. Então saiba que isso vai acontecer lá no banco e esteja preparado para isso, tá? Você vai ter que ir lá e vai ter que fazer a TED. Tudo bem? Gente, se vocês não falarem isso, tem grande chance de vocês tomarem uma retenção lá no banco, tá bom? Agora, se você setar isso na mente do seu cliente, deixar ele preparado, a hora que ele for até o banco, o gerente vai usar esse speech e aí ele vai lembrar, ele vai falar, nossa, bem que o Bruno me falou, bem que o João me falou, bem que o Gabriel me falou, bem que a Gabriela me falou. E aí ele vai já estar preparado para lidar com a situação e vai contornar a objeção desse gerente, né? Por exemplo, o gerente vai apresentar uma nova carteira, ele vai virar para o gerente e falar, pô, mas até hoje você não me apresentou, por que agora só quando eu estou saindo? E aí tá ganho para você, tá bom? Então precisa ensinar o cliente a não tomar a retenção e aí no banco fazer a transferência. E aí, um dos mais importantes de tudo, talvez em segundo lugar, né? Talvez o mais importante seja evitar a retenção, só que mais importante de tudo, combinar a data da TED. Pessoal, não se termina a reunião falando, depois a gente vê, depois a gente faz. Se termina a reunião falando quando você vai fazer a TED. E aí a desculpa é assim, você vira para o cliente e fala, olha, fulano, quando que você vai conseguir ir lá no banco fazer a transferência? Deixa eu te explicar o porquê. Porque eu preciso separar um horário da minha manhã ou da minha tarde para a gente fazer as aplicações e não deixar seu dia parado. Entendeu, galera? Essa é a desculpa, esse é o speech. A gente não pode deixar R$500 mil, R$1 milhão parado na conta. Seja lá quanto for. Então, quando que você consegue fazer essa TED? Aí o cliente ele já vai se organizar, ele vai falar, olha, na quarta-feira que vem, período da manhã, eu tenho uma agenda, eu vou lá no banco então e faço a transferência. Aí você passa já para ele as informações, preferencialmente um papel, dê um papel para ele com as informações da transferência, ou então você envia para ele depois no aplicativo, né, se a conta ainda não está aberta. Fala para ele, tudo bem, então eu estou separando minha quarta-feira da manhã, vou colocar aqui na minha agenda, eu aguardo a transferência para a gente fazer as aplicações. E aí, né, lembrando, no dia de manhã você manda aquela mensagem logo cedo, mais cedo possível, falando, bom dia fulano, hoje então eu fico aguardando a transferência para a gente já fazer as aplicações. Pronto, pessoal. Está feita a segunda reunião, vamos recapitular. Fez uma boa abertura, foi empático, foi bacana com o cliente, fez uma apresentação do portfólio montado, gerido, né? E agora você fez um excelente fechamento, marcou o próximo passo, agendou a data da TED, agora já está empurrado para o gol.
é só esperar a bola terminar de entrar, né? A bola bater no fundo da rede. Então, é isso que vocês têm que fazer para a segunda reunião. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Valeu!